Esse é o quadro de carro com o professor Viegas e hoje eu vou falar sobre o preconceito, né, que eu sofri como professor, enquanto professor contratado, né, e acredito que muitas pessoas devem passar por isso. E eu sei que eu estou entrando num assunto polêmico e também sei que eu já falei, né, que eu evito assuntos polêmicos, né, falar de política e futebol, coisa assim, né. Mas nem sempre a gente pode, né, fugir, às vezes alguns assuntos a gente tem obrigação e eu me sinto numa obrigação comigo mesmo, com a minha história, com as outras pessoas que passam a mesma situação que eu e até pessoas que de repente possam assistir e não saibam, nunca tenham passado por isso, né, como professor, sempre foram concursados e talvez repensem um pouco. Eu sou engenheiro agrícola, né, fui formado em engenharia agrícola e trabalhei há uns 2 ou 3 anos na área. É uma outra história para um outro vídeo aí, né? Como é que foi a minha experiência como engenheiro, né? Acabou que a empresa ficou sem serviço e começou a demitir todo mundo, né? E eu fui um, né, desses, né? Eu era recém-casado e fiquei 1 ano desempregado, né? Tentando trabalhar na área, né, enviando currículos, né, eu não queria trabalhar em outra área, né, eu queria trabalhar na área que eu tinha estudado, que eu gostava. No final dos anos 90, né, o Brasil sempre teve esse problema de desemprego, né, mas naquela época, quem viveu naquela época era bem complicado. Quem se formou naquela época, e eu dei o azar de me formar naquela época, não era fácil conseguir um emprego e, né, se recolocar no mercado, né. Depois de tentar 1 ano, recém-casado, vivendo do que eu tinha guardado, né, enquanto estava trabalhando e com a ajuda das pessoas, não dava mais, eu tinha que arrumar um emprego, né, e é aquela coisa, né, eu estava com 25 anos, eu acho, 26, não tinha experiência em outros trabalhos, porque eu fiquei 6 anos fazendo a faculdade, e aí a minha cunhada me avisou que estavam fazendo inscrição para contrato temporário no estado, e naquela época, hoje parece que não dá mais, acredito eu que não possa mais, né, a não ser que seja para a área técnica, eles pegavam pessoas de áreas afins, né, para dar aula naquela área que tu atuava, né. Depois, né, que eu estive no magistério, eu vi que depois que tu tá na escola, tu dá aula de qualquer coisa, desde que tu esteja disponível para dar aula daquilo, né, porque falta professores, né, e falta professores para determinadas áreas, né, porque está se formando menos profissionais, né, em determinadas áreas, como é o caso da licenciatura em física, da matemática, do inglês também, né, acaba, né, sempre precisando, né, eu não sei nem como é que hoje está sendo para conseguir, né, mais profissionais da área, sendo que não aceito mais pessoas que não tenham licenciatura, né, nem estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu só estou dizendo, né, naquela época aceitava e hoje não aceito mais. Eu peguei um contrato. Com relação ao conhecimento da área que eu peguei, eu tenho certeza que eu tinha. Eu fiz engenharia e quem fez engenharia sabe disso, arquitetura, né, sabe que os primeiros anos que tu tem, na verdade quase a metade do curso de engenharia, tu fica fazendo essas disciplinas de formação, né, de embasamento, e como é na área de engenharia, matemática, muita física, né? Na física, muita mecânica, muita termodinâmica também. Então, assim, tu tem um embasamento, tanto e até isso um colega meu que tinha licenciatura em física, ele sempre dizia para mim assim, não, realmente uma besteira isso, né, o pessoal achar que não tem condições, não tem conhecimento, porque o pessoal da arquitetura e da engenharia tinha aula conosco na física, ou seja, o mesmo professor, a mesma carga horária, a mesma disciplina, aquelas áreas básicas, né, mecânica, né, para quem não sabe, né, não é a mecânica de oficina de carro, né, a mecânica da física, né, a termodinâmica, ali, a eletricidade também. Isso tudo era igual à base da licenciatura em física. As disciplinas de cálculo 1, cálculo 2, cálculo integral, cálculo diferencial, né, depende da universidade, chama de uma maneira diferente, né, cálculo numérico, também são iguais na parte básica. E elas, questão de conhecimento, não estou falando da parte pedagógica aí, mas em questão de conhecimento, elas são iguais, tu vai passar para os teus alunos, né, de fato, o que não tem é a parte pedagógica. E depois, né, eu fiz a licenciatura em matemática
porque eu queria fazer o concurso, né? Vou ser bem sincero, né? E aí sendo bem polêmico, né? Não mudou nada na minha vida profissional ter feito a parte pedagógica na licenciatura. Não estou dizendo que toda a licenciatura não fez diferença. Teve disciplinas muito legais e que realmente envolve uma parte mais pedagógica. Mas aquelas disciplinas puramente pedagógicas, né, não fizeram diferença, serviram só para mim ver o quanto os profissionais que estão dentro da universidade, muitas vezes, estão afastados da realidade. Uma coisa é tu imaginar algumas atividades pedagógicas numa turma que tu tenha lá 10 alunos, 12 alunos. Outra coisa é tu imaginar isso numa turma de 50 alunos. Outra coisa é que as pessoas imaginam que vai estar todo mundo quietinho ali, comportado e querendo fazer tudo que tu está propondo. Não é assim que funciona. Quem é de sala de aula sabe que não é assim. Quem dá aula para o primeiro ano do ensino médio sabe como é que é. Turmas lotadas, às vezes, escutou da corda, vem recém do fundamental, né? Então, assim, enfim, tudo isso, eu não vou entrar nessa parte aí, porque isso seria um assunto para outro vídeo. Voltando, porque eu disse que ia falar nesse conteúdo, né? Que é sobre o preconceito que eu sofri, que acredito que muita gente sofre, quando tu é professor contratado. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de contrato temporário, né? Mas o contrato temporário meu durou 14 anos, né? Eu sei que tem outros estados que parece que não funciona assim, até escreva aí nos comentários quem sabe como funciona e tal. O meu contrato era, né, temporário, mas ele era renovado a cada ano, né? E eu fiquei 14 anos como professor contratado. Embora eu nunca tenha pensado em ser professor, nunca, até porque eu era um jovem muito tímido, nunca imaginei falando, né, para um grupo de pessoas, né, porque não era a minha ideia, e isso até me atrapalhou na área de engenharia também, né, porque tinha momentos que tu tem que falar, né. Então, assim, nessa parte me ajudou, né, mas eu nunca tinha pensado em ser professor. Aí é que entra aquela coisa assim, né, as pessoas pensam que tu só vai trabalhar naquela área que tu escolheu, e a vida real não é assim. A vida real, às vezes, o destino te coloca outro caminho, né, e esse outro caminho, se tu é uma pessoa dedicada, que tu vai vestir a camiseta mesmo daquilo, porque tu tá ali, né, então tá na chuva para se molhar, né, que nem se diz, né, tu vai fazer o teu melhor. Pelo menos foi assim que eu sempre pensei. Então, embora não tivesse sido uma escolha, não foi por escolha, que nem a grande maioria dos professores, enquanto eu tive dentro da sala de aula, eu procurei fazer o melhor. Mas, falando do preconceito, muitos professores que eram concursados, né, não pensavam assim. Eu ficava me perguntando, né, porque tinham tanta bronca com quem era contratado, mas só que eles não pensavam assim, que se não tivesse aquele contratado ali, talvez não tivesse ninguém. Ele teria que estar adiantando o período, ou ele teria que estar suprindo componentes, né, ou disciplinas que não são da área dele, para poder suprir, né. Se eles achavam que era um mal, né, era um mal necessário, né, ter o professor contratado, né. Então, assim, eu não sei se muitas críticas eram por insegurança, se era por inveja, o que era. Uma vez eu entrei na sala dos professores e tinha umas colegas falando assim, ele nem professor não é, ele é engenheiro, não poderia estar aqui. Então, eu acho assim, na verdade, quem tem que julgar se poderia estar ali já tinha me julgado, né? Já tinha aceitado que eu estivesse ali. Quando eu passei no concurso, a minha colega que trabalhou quase 20 anos comigo, 20 anos, me abraçou. Se ela for assistir esse vídeo, que abraço pra ela, né? Não nada contra, mas eu nunca me esqueço, né? Porque foi muito estranho, né? Ela me abraçou e disse assim, agora tu é colega. E eu fiquei pensando assim, como assim? Eu tô há 20 anos com ela, trabalhando com ela aqui, participando de conselho de classe, participando de jornada pedagógica, e ela olha para mim agora e diz que agora é que eu sou colega, para ver assim como as pessoas pensam. Por trás disso tem toda uma história, não é tão simples como, eu estou ali porque eu quero estar ali, ocupando uma vaga que não seria minha. Eu tô ali por uma necessidade, eu tô ali porque eu preciso sustentar minha família, né? Eu tô ali porque foi o caminho que o destino me colocou e que eu abracei. Quem foi meu aluno sabe, né, que pode até não ter gostado de mim ou não, mas não pode falar nunca do meu trabalho com dedicação, né? Porque eu sempre fui dedicado, né, no meu trabalho. Então,
nunca deixei a desejar como profissional, com comprometimento. Posso ter deixado a desejar com relação à parte pedagógica, e aí cabe a quem me conheceu aí como professor fazer a análise, né? Mas também é bem verdade que nenhuma profissão tu sai pronto, embora tu faça licenciatura. Não, eu fiz licenciatura e por isso eu sou um ótimo professor, porque eu fiz a parte pedagógica na faculdade. Nenhuma área assim. Eu não posso responder por medicina, né, mas eu posso falar do magistério e posso falar da engenharia. Quando eu fui trabalhar de engenheiro, tudo que eu fui fazer foram coisas novas para mim. Foram coisas que eu não tinha aprendido na faculdade. Foram coisas que não tinham me preparado na faculdade para aquilo. E no magistério foi a mesma coisa, eu acabei aprendendo trabalhando. É claro que talvez aqueles primeiros alunos que eu tive foram penalizados pela minha falta de prática, né? Isso deve acontecer com todos os outros, né? Que começam também. Ninguém vai começar pronto, mesmo tendo feito uma licenciatura, né? Voltando a falar do preconceito, para não fugir do assunto, né? Tinha uma supervisora lá na escola, que ela trabalhou todo o tempo que eu tive lá. Eu não mereço isso. Parece que ela tinha um prazer, assim, né? Eu não vou nem dizer o nível do prazer aí, porque pro YouTube não me cortar, né? Mas era um prazer, assim, de falar todo ano, no início do ano, que iam mandar todos os contratados embora. Os primeiros anos eu ficava muito indignado, revoltado, né? Porque, eu tava fazendo o meu trabalho ali, pouco antes de iniciar as aulas eu já estava preparando aula, preparando as minhas aulas de física, minhas aulas de matemática, né? E aí ela dizia isso com aquele prazer todo, né? Quando esse ano já falaram, vão mandar todos os contratados embora, né? Só que ela falou isso no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, talvez no sétimo, no oitavo, e até um certo tempo eu fui me preocupando. Depois de um tempo, eu ficava rindo. Todo ano diziam isso. E não é uma questão de querer ou não, né? Não tinha professores com licenciatura para suprir aqueles contratados que estavam lá. E aí nem estou entrando no mérito de dizer assim, é por culpa de um governo, de outro, nem estou entrando nesse mérito aí. É porque, de fato, está se formando cada vez menos pessoas nessas áreas, e física principalmente, né, a maioria das pessoas acaba fazendo, né, o mestrado, indo direto para o mestrado, indo trabalhar em outras áreas, né? Vai fazer o quê? Né, se não botar um professor contratado lá. Aqueles comentários, né? Ele não é professor, ele está lá dando aula, né? Tá lá como tu colega, cumprindo teu horário e tudo, mas tu não é professor. Eu não fazia o concurso porque não queria fazer o concurso, eu não podia fazer o concurso porque eu não tinha licenciatura, né? Então não adiantava ter um concurso, porque para mim era um pânico quando eu tinha um concurso, porque eu sabia que, né, poderiam passar muitas pessoas daquela área e eu perder a vaga que eu estava ali na escola. Eu passei 21 anos na mesma escola, né? Consegui fazer a licenciatura, né? Saiu o REGESD, que foi uma versão só, né? Ainda bem que eu aproveitei, né? Que foi uma oportunidade que deram para quem estava em sala de aula, que era contrato, que eu acho que isso sim é válido, né? Em vez de ficar criticando quem está ali, necessidade também, né? E por escolha também, tá ali, dá uma oportunidade para essas pessoas, né? E foi o que aconteceu, né? Deram essa oportunidade, o REGESD era uma rede de universidades, né? Aí envolvia a UFPEL, a URGS, a FURG, né? Várias universidades federais do Rio Grande do Sul e também estaduais, né? A UERGS também, para fazer essa formação para os professores que estavam em sala de aula nas suas áreas. Então surgiu oportunidade, na época não surgiu oportunidade para física, surgiu oportunidade para a licenciatura em matemática na URGS e a biologia e tal, e aí eu fiz, né? Então eu podia conciliar os meus horários com os momentos que eu estava em sala de aula, porque a minha ideia era procurar um curso que me desse a parte pedagógica, né? Só que tinha na Ubra, era caro, não tinha condições de pagar, então fiquei anos procurando até que saiu essa oportunidade, fiz a licenciatura, terminei
2013, eu acho que foi, 2014 eu fiz o concurso e passei. E agora eu já estou, desde 2014, já estou há 11 anos como concursado, mas eu sempre procuro defender, os meus colegas que ainda continuam, colegas, que são colegas, que continuam ainda como contrato, ou estão entrando como contrato atualmente, porque são pessoas que estão lá fazendo o seu trabalho, uma grande maioria da melhor maneira possível, se dedicando, participando das formações pedagógicas, e o que importa é o trabalho que ele faz com os alunos dentro da sala de aula, porque o que importa, no final, são os alunos lá, não importa se tu é contratado ou concursado, Uma coisa que eu passava muito, assim, na sala de aula é que eu nunca escondi que minha formação era engenharia, e os alunos viviam me perguntando, até os alunos, tinham essa visão, de que seria inferior tu estar numa sala de aula do que tu estar atuando como engenheiro. São profissões diferentes, mas tu estuda igual, tanto que as cadeiras que eu fiz na engenharia eram as mesmas cadeiras da licenciatura em física, da licenciatura em matemática. Então tu estuda igual, tu tem que te dedicar igual. O tempo, a licenciatura em matemática eu acho que foi 4 anos, a engenharia 5, é 1 ano de diferença, mas a dedicação é a mesma. Então, assim, até para os alunos se cria essa coisa de que seria inferior eu estar numa sala de aula, Então eles viviam me perguntando, Claro que aí entra a questão do salário, Que eles ficam, mas o engenheiro poderia estar ganhando muito mais. E eles viviam perguntando, por que, o senhor é engenheiro, por que o senhor está dando aula, Porque todo dia tu tem que passar por cima disso, passar por cima desse preconceito dos teus colegas e também até com os alunos, vencer isso. Não, eu estou aqui, sou professor de vocês e vou fazer o meu melhor, Eu nunca esqueci, porque assim, eu achei tão feio aquilo, tão triste, eu estava na fila lá para fazer a documentação quando eu passei no concurso, Mas professora, também que nem eu, que já era sala de aula, estava falando assim, eu sei que lá na escola tal tem contratado, eu não quero nem saber, eu vou ir lá naquela escola lá e eles vão ter que dispensar o contratado. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, mas o concursado, ele tem prioridade, sobre a vaga, se chegar um concursado tem que dar a vaga, eu sei de tudo isso aí. Não estou nem questionando, mas assim, a maneira como se fala, não pensa que aquela pessoa que está lá como contratada, ela pode estar lá que nem eu, há 20 anos, que criou raízes com a escola, já criou um vínculo com os alunos, que está fazendo um bom trabalho, que está se dedicando. Então, assim, eu achei... Não estou dizendo que aquilo ali não fosse acontecer e não deveria ela chegar lá e ter a vaga, mas eu estou dizendo que a insensibilidade na forma como falou, como elas estavam falando, não era uma professora ou duas, eram várias na minha frente, estavam pensando assim, e eu pensava pensando comigo assim, ainda bem que eu vou assumir a minha própria vaga, Então não vou precisar prejudicar ninguém, não vou precisar mexer na vida de ninguém. Durante o tempo que eu tive na escola lá, aconteceu só uma vez. A diretora da escola era uma pessoa muito justa, assim, admirava o meu trabalho, assim, me admirava como profissional, porque ela me respeitava muito, assim, nesse sentido. E ela sempre fez um esforço muito grande de me manter na escola, Isso também ajuda, É claro que ela ia até um determinado limite, E isso eu acho muito louvável, Porque tu simplesmente dizer assim, chegou um contratado aqui, chegou um concursado aqui, tu é contratado e a gente te mandar embora, é uma coisa tão, não sei, eu acho assim que pelo menos tu tem que tentar ajeitar as coisas para que aquela pessoa continue ali na escola. E foi o que ela fez. Na época tinha uma professora que estava se aposentando na área técnica e chegou antes disso, chegou um professor de física que era concursado, que ele tinha sobrado em outra escola, não sei por que ele tinha sobrado, mas ele era concursado, tinha sobrado em outra escola, carga horária, e o cara apareceu lá na escola, e disse, olha, eu sei que tem um professor contratado aqui,
e eu quero as horas dele, do turno da noite. E eu tinha todas as turmas do turno da noite de física. E eu me dava super bem com os alunos, né? Os alunos, né, gostavam de mim, eu sei disso porque depois eles vieram me perguntar por que eu tinha largado a turma deles, né? E a diretora, não, mas tem um professor aqui que já tá, né, já era mais da metade do ano. E aí ele disse, não, mas eu não quero saber, ele tá aí eu vim pra cá e, né, ele tem que me ceder, tem que tirar ele pra me dar as horas, né? E aí então ela conversou com essa professora, estava quase se aposentando já, para mim ficar com as turmas dela de estatística do técnico. Ela foi pro Xerox aí, né, porque na época, não sei como é que é agora, né, o concursado podia ir para um setor administrativo, né. Aí eu peguei as turmas de estatística, né, e trabalhei depois durante muitos anos dando aula de estatística no curso técnico em contabilidade, aí passei a trabalhar mais com pessoas mais adultas, né, e foi onde eu me identifiquei mais ainda, porque eu vi que eu tinha né, mais jeito para trabalhar com adultos, né, ainda, né. E aí eu fiquei, né, como professor, mas assim para mim foi muito dolorido, assim, e para os alunos também, né, porque eles passavam por mim, eu tinha umas turmas muito legal de terceiro ano, eles passavam por mim e perguntavam, professor, por que o senhor largou? Eles não entendem essa coisa de, um professor é contratado, o outro é concursado, aí um tem prioridade sobre o outro. E eu acho que isso era algo de se pensar, né? Esperar, né? De repente, a época certa para fazer essa troca, não sei como poderia ser feito isso, mas eu sei que, assim, o corte, ele é muito impactante para os alunos também. Imagina que tu está acostumado com um professor. Isso aconteceria o contrário também, se eu pegasse uma turma na metade do ano de um outro professor, ele também ia sentir. E eu também sei que isso faz parte, né? Os alunos, na época, vinham me cobrar por que eu tinha saído da turma, por que eu tinha largado a turma deles. Aí eu tinha que explicar, não, é que eu não larguei, chegou um professor concursado aqui e tal. Mas eles não entendiam muito por que tinha que ser essa prioridade, né? Por que tinha que trocar. Bom, resumindo, esse professor ficou até o final do ano e largou, depois a escola foi embora e eu acabei. Aí eu já estava com as turmas de estatística, né? Aí eu fiquei com as turmas de estatística, não peguei mais o ensino médio, né? À noite, mas foi isso que aconteceu, né? Então, assim, na verdade ele foi lá só para me tirar das turmas, né? Causar uma coisa prejudicial para os alunos, porque deu aquele corte, né? Ele tinha uma metodologia totalmente diferente da minha, né? Era um cara que nada contra, né? Cada um tem o seu coisa, mas ele gostava de tocar violão, né? Aí os alunos, professor, ele não dá aula, ele só toca violão. Foi a única vez que eu perdi horas, todo o tempo dos 14 anos que eu tive como professor contratado, que eu tive que dar o lugar para uma pessoa que era concursado, né? Claro que depois que eu fui concursado, né, eu fiz licenciatura em matemática, eu também podia escolher, mas aí eu fazia isso no início do ano, né? Eu podia escolher. Eu quero só matemática agora. Eu quero os terceiros anos, segundos e terceiros anos de matemática, né? Porque matemática tem mais períodos, aí eu pegava menos turmas, né? Tu sabe que se tu tem 2 períodos, tu vai ter que pegar bem mais turmas, né? Bom, essa é a minha história aí, né, como professor contratado, né? Espero que depois de assistir o meu vídeo, as pessoas que são concursadas já e que de repente têm esse pensamento, que de repente consiga mudar um pouco ou não, né? A sua forma de pensar. E para quem é contratado aí, né, que se identifica com a minha história, que também faça o seu relato aí nos comentários, né? Porque realmente é uma situação difícil da gente passar, né? Enquanto tu tá como contrato, né? A insegurança, né? Saber como é que vai ser o meu amanhã, né? Isso tudo é muito difícil, mas as pessoas às vezes não escolhem aquela situação, né? Elas caíram naquela situação e ela tem que seguir a vida dela, tem que fazer o melhor possível, né? Queria agradecer quem me acompanhou até aí, né? Ficou comigo até o final aí nesse bate-papo. Pedir pro pessoal, né, se inscrever no canal do Professor Viegas, ativar o sininho das notificações. Não esquece do like aí, né, se gostou desse conteúdo. Obrigado a todos e hasta la vista, baby. Até a próxima.